provável escalação. O Flamengo pode ir a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Igor Jesus, Ortiz, Lohan, Gerson, Cebolinha e Pedro, repetindo para vocês. Rossi, Wesley, eu ia falar Varela. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Igor Jesus, Ortiz e Lohan. E lá na frente, Gerson, Cebolinha e Pedro. Léo, passa um panorama para a gente aí dos desfalques, né, dessas mudanças, quem pode jogar, quem não pode, quem está voltando, quem não está voltando, antes da gente debater em si a própria escalação. Vamos lá, galera. Na escalação do Flamengo, a gente tem 7 desfalques. O Flamengo não pode contar com 7 jogadores. Primeiro, são 5 convocados. Varela, Vinha, Arrascaeta, De La Cruz e Eric Pulgar. Os 5 convocados. Além desses, o Flamengo tem 2 jogadores do departamento médico. Alan, volante, e Ayrton Lucas, lateral esquerdo. O Flamengo ainda tentou acelerar um pouco o processo de recuperação do Ayrton Lucas para que ele estivesse à disposição. Mas o lateral do Flamengo não conseguiu se recuperar a tempo e fica de fora do jogo de amanhã. Por isso que a gente está vendo o Léo Pereira. A gente está vendo Fabrício Bruno, Davi e Léo Pereira. Não quer dizer que o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros. Aliás, a gente tem aqui esse cara aqui embaixo, tem o Léo Ortiz. O Flamengo vai com 4 zagueiros para o jogo de amanhã. Só que eles não vão jogar todos na posição de zagueiro. O Léo Pereira vai jogar na lateral esquerda, porque o Flamengo não tem lateral esquerdo hoje. Ayrton Lucas e Vinha não estão à disposição, então o Léo Pereira é quem vai fazer a lateral esquerda. E o Léo Ortiz, ele faz o papel justamente de volante. Talvez aqui eu até inverteria, né? O Léo Ortiz com o Igor Jesus, deixaria o Léo Ortiz como primeiro, e o Igor Jesus aqui na posição onde está o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz ele vai ser o primeiro volante com o Igor Jesus saindo para o jogo. Isso acontece porque o Tite não tem o Eric Pulgar e também não tem o Alan na volância do Flamengo. E também não tem o De La Cruz, que podia fazer a função. Então, é esse o panorama, esse foi o time que o Flamengo que o Tite treinou tanto na terça-feira, quanto nessa quarta-feira, no treino de agora há pouco, à tarde. Esse foi o time que o Tite treinou. Lembrando que o Flamengo, depois da goleada sobre o Vasco no domingo, o Flamengo folgou na segunda, folgou na terça e folgou na quarta. O Flamengo começou a treinar a partir da quinta-feira. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, Tite usou esses 4 dias para fazer aqueles treinos mais gerais. Aquele treino onde é prezado mais pela tática no geral do elenco. Não foi se preparando para o jogo de amanhã. A preparação, já montando o time para o jogo contra o Grêmio, começou na segunda-feira. E o martelo foi batido hoje à tarde com esse time que a gente está vendo aí. Tem uma galera, eu vou ler já todo mundo aqui, uma galera falando de jogar com 4 zagueiros. Gente, se a gente fosse considerar assim, vamos dizer assim, na letra fria, né? De que o jogador é especialista como zagueiro e está atuando como lateral esquerdo, que o Flamengo vai ter essa formação, essa característica ou essa estratégia. Por exemplo, a gente pega o time do Guardiola, né? Ele fecha atrás com uma linha de 4, e são de fato 4 zagueiros que atuam ali. Mas assim, é completamente diferente. Ele monta outro papo, isso aqui é outro papo. Treinando a equipe para jogar daquele jeito. Então, assim, é outra coisa. Né? E nem por isso também você vai pegar e vai dizer que, o cara joga com 4 zagueiros, uma linha de 4, então o time dele é defensivo. Não é. Né? Se a gente for pegar, assim como eu disse, na letra fria, a gente vamos pegar, então vamos dizer que o Gerson também é volante, independente dele estar jogando numa posição mais à frente. Então, a função do Léo Pereira amanhã é atuar como lateral esquerdo. Aí entra muitas questões que eu vejo muita gente debatendo e acho importante debater, a gente tratou aqui, de que não dá para esperar do Léo Pereira que ele seja o Vinha, que ele seja Ayrton Lucas, que ele, né? E assim vale para os outros jogadores. Né? Se a gente também for pegar, vamos lá, o time que está ali, talvez com o Ortiz, está improvisado, né? Atuando de volante também, que é uma coisa que, mas mais o zagueiro e tal, de repente pode ser que ele jogue um pouco mais atrás e o Igor Jesus tenha mais liberdade, atuando como um segundo volante, e ele fique ali mais fixo, talvez, né, voltando entre os zagueiros e tal. Mas não tem... Cara, assim, o Flamengo chegou numa situação que é aquilo que eu venho falando. Se a expectativa for, e você espera contra o Grêmio, que o Flamengo tenha uma atuação que teve contra o Vasco,
a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Não estou dizendo que o Flamengo pode chegar amanhã e golear o Grêmio. Pode. O futebol, tudo pode acontecer. Agora, se a sua expectativa, você partir de, tô indo pro Maracanã, vou ver o jogo partindo que o Flamengo, vai amassar o Grêmio. Hoje eu vou clicar na live do Coluna, eu vou ver 5 gols do Rafa Penido narrando. Vai ver? Pode ser que a probabilidade é difícil, né? Porque eu acho que o problema não é só os nomes dos jogadores, não é só a questão de você... eu acho que muita gente pediu o Lohan, que o Lohan tivesse uma sequência maior de jogos, mas é um time desentrosado. Por mais que a gente esteja aí, uma semana e meia treinando, né? Não é igual quando você está time já azeitado, né? Tendo um tempo maior. A gente perdeu praticamente a estrutura do time inteiro, pô. A gente perdeu o lateral direito, os 2 volantes, né? Vamos botar assim, considerando o De La Cruz, mas perdeu o meio campo inteiro, os 3 meio-campistas, pô. Aí é como você pega assim, você tem uma engrenagem, você pega metade daquela engrenagem, você tira e bota outra. Até que aquilo funcionar, porque um time de futebol também não é uma máquina, né? Você tira uma peça aqui, bota outra e aí ela vai... Não é assim. Então, o time não vai estar, acredito eu, né? Você pegando dentro da expectativa do futebol, de toda aquela coisa do entrosamento, ritmo de jogo e tal. Por exemplo, o Igor Jesus, quanto tempo que o Igor Jesus não entra em campo aí? Eu nem lembro a última... Ele teve aquele jogo que ele saiu antes do intervalo, acho que foi contra o Bolívar, né? Não lembro agora qual foi o jogo. Vou pegar aqui. Aí depois ele só foi entrar 2 ou 3 partidas depois, e mesmo assim, sei lá, minutos jogados. Ele não entra 3 jogos, A última vez que ele jogou foi contra o Amazonas, que ele jogou o Amazonas, e antes tinha sido contra o jogo da Libertadores, não foi? Contra o Bolívar, 30 minutos. Então, nos últimos, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos últimos 10 jogos do Flamengo, ele jogou 1, 2, 3. Pouquinhos, 30 minutos no máximo. Pô, como é que eu vou chegar ali e vou cobrar do Igor Jesus uma atuação estupenda amanhã? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que o time que está entrando amanhã não é o time que a gente esperava. Todo mundo, lógico, esperava poder contar com todos os jogadores à disposição que estão com as suas seleções. E é o time que o Tite hoje, né? Até pelas... Pô, a gente tá com o Alan, quando enfim ganhou uma sequência, o Alan de novo se lesiona, né, cara? E assim, o Alan, na minha opinião, tava numa boa sequência no Flamengo, fazendo bons jogos, sempre elogiando ele aqui. Dá bem que aí... Tava jogando demais, tava jogando muito bem. Substituído pelo Pulgar, que voltou até bem, né? O jogo contra o Vasco, atuou muito bem. E o Pulgar está servindo a seleção. O Varela, apesar de toda... A gente sempre fala aqui que o Varela é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, né? Então a gente também tem que compreender isso na hora de analisar, de que não é uma característica dele, por exemplo, de ser tão agudo quanto o Wesley. Mas ele é muito mais seguro defensivamente do que o Wesley, né? Então, assim, você tem uma diferença também. O Wesley também está aí, nem sei quanto tempo aí, sem ter uma sequência grande de jogos. Aí o cara vai botar ele amanhã. E provavelmente, que a gente pode chegar, né? Se eu não me engano, se o Uruguai chegar até a final, né? São 11 jogos, sem contar com... Até 11 jogos, porque falta a CBF definir algumas datas, mas a média é de 10 a 11 jogos aí. Então, aí a gente provavelmente vai ter o Ed, o Ed também para se machucar, ele não se machuca, né? O jogador também não se machuca. Ainda bem que a gente pode contar com ele, um cara especialista da posição. Mas não dá para eu chegar amanhã, tipo assim, teve um amigo aqui, vou até ler aqui o comentário dele aqui. Arthur... Deixa eu só acrescentar rapidinho. A última vez que o Wesley foi titular do Flamengo foi contra o Palestino, no jogo do Chile, no dia 7 de maio. De maio. Então já faz um mês e pouquinho que ele não joga como titular. Não, eu até esqueci. Lendo aqui o comentário do Arthur Tutu. Ele botou: essa escalação não existe. Tomar caju. Jogar com 4 zagueiros. Mas não tem jeito, cara. Não tem muito... Mas aí foi o que o Túlio falou. Não são 4 zagueiros, como pode dizer. Não são 4 zagueiros de verdade. A gente vai ver o Léo Pereira de lateral esquerdo. A gente vai ver o Léo Ortiz de volante. Essa que vai ser o esquema.